Essa noite, quero fazer a leitura com os irmãos apenas o verso 1. Amém? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo uma época, um período, onde nós temos diversas pessoas com opiniões diferentes sobre a igreja de Deus, sobre o que constitui a igreja do Senhor, sobre o que é a igreja. É por isso que nós podemos visualizar, tanto aqui no Brasil, nós não precisamos ir tão longe, né? Dentro do nosso próprio bairro, nós encontramos diversas igrejas, diversos tipos de igreja. Literalmente, basicamente, nós temos igrejas para cada um de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio gosto. E não apenas existe uma visão muito diferente do que é a igreja, a partir de cada denominação, mas nós também temos muitas opiniões sobre a relação que o cristão tem com a igreja de Deus. Qual é a relação que nós temos com a igreja de Cristo, com a igreja local? Há algumas igrejas, como a nossa igreja, por exemplo, nós temos um hall de membros, nós temos membros que colocam o seu compromisso diante da igreja local, mas a grande verdade é que a maioria das igrejas, hoje em dia, não tem mais essa forma de agir. Muitas igrejas por aí, não existe um hall de membros, não existe uma preocupação sobre quem participa da igreja, sobre quem não participa. Então, se você quiser entrar em algumas igrejas por aí, você é bem-vindo, simplesmente para sentar, para adorar, para louvar, e aí depois você vai embora, e aí você volta de novo, e aí a pessoa entra despercebida e sai sem ninguém ver. E dentro de algumas igrejas é assim que funciona. Por quê? Porque muitas igrejas não têm uma visão sobre qual é o compromisso do crente com a igreja local. E se você acha que para aí, não para, né? Se existe muita opinião sobre qual é o papel do membro com a igreja local, existem aqueles que defendem que, na verdade, nós não precisamos ter nenhum tipo de participação de alguma igreja local. São os famosos desigrejados, né? O que são os desigrejados? Desigrejados são pessoas que acreditam que Cristo não instituiu nenhuma igreja, que Jesus não plantou nenhuma congregação e que, portanto, você pode ser cristão sem precisar congregar. Você pode ler sua Bíblia em casa, fazer suas orações, de vez em quando se juntar com algum outro crente dentro de um lar. Então, essas pessoas desigrejadas, inclusive, os números crescem cada vez mais aqui no Brasil. Só para você ter ideia, eu separei aqui uma estatística para poder fazer a leitura. O IBGE de 2022, isso foi validado em 2025, tá? O IBGE, ele mostra o aumento do número de desigrejados no último censo. Indicam, inclusive, que os desigrejados, eles representam no Brasil cerca de 8 a 10% da população. Ou seja, mais de 17 milhões de pessoas no Brasil se denominam como desigrejados. Um site chamado Correio Brasiliense, ele separou 3 categorias de desigrejados. O primeiro grupo comporta os decepcionados, são pessoas que abandonaram a comunidade, né, pelos mais diversos motivos, mas eles não querem o fim da igreja institucional, mas eles querem servir a Deus em casa. O segundo grupo são os radicais, que defendem o fechamento dos templos, acreditam que Cristo não ordenou nada disso, então existe esse grupo. Em terceiro lugar, são os consumidores, ou seja, os que são usuários de alguma atividade congregacional, mas não querem compromisso de membresia e comunhão. Ou seja, nós vivemos dentro de um país, e até mesmo dentro de uma cidade, onde existem muitas opiniões diferentes sobre o que é a igreja, qual é o papel do membro da igreja, e você percebe como que muitas pessoas não têm ideia do que é a igreja. Então, por exemplo, os desigrejados, eles dizem que nós somos a igreja. Isso significa que o membro individual é uma igreja e não precisa participar de um conjunto de igrejas. E é por isso que é importante nós termos ideia do que Deus fala na sua palavra sobre o que é a igreja, qual é a natureza da igreja de Cristo. Deus revelou isso de uma forma muito clara. Você pode pegar as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são cartas que Paulo deixa bem claro
como é que uma igreja funciona, como é que é a marca da igreja, como é que a igreja de Deus está estruturada. Mas não só cartas como essa, mas há muitos versículos bíblicos que nos dão flash sobre o que é a igreja. Muitos versículos apontam de uma forma implícita, de uma forma direta, sobre o que é a igreja de Deus. E nós estamos diante de um desses versículos. Essa saudação do apóstolo Paulo, ela não é apenas palavras aleatórias, mas aqui, o que é próprio de uma saudação, qual é a natureza da saudação? A saudação é a pessoa que está escrevendo se apresentar. Paulo se apresentou. Quem é Paulo? Paulo, servo de Cristo. Mas também na saudação, Paulo descreve para quem ele está escrevendo. Ele está mostrando para ele o que é a igreja de Deus. E para Paulo, a igreja de Deus, bem definida no versículo 1, ela possui pelo menos duas características. Primeiro, existe uma característica espiritual da igreja. Olha como ele fala. Paulo, Timóteo, servos de Cristo. Para quem ele está escrevendo, como é que ele vai à igreja? A todos os santos em Cristo Jesus. Nós já falamos sobre isso. O que é a igreja? A igreja é constituída de todos aqueles que nasceram de novo. Cada pessoa que se converteu, foi trazida à luz do Evangelho, é um santo em Cristo. A igreja é constituída não de pessoas ímpias, ela é constituída de pessoas que nasceram de novo. A todos os santos em Cristo. Foi o que nós falamos na última mensagem. Nós não dividimos a igreja entre aqueles que são santos e aqueles que não são, igual a igreja católica apostólica romana. Na igreja católica, existem alguns que são canonizados. São membros da igreja que tiveram uma vida extraordinária e são canonizados como santos. Os leigos são pessoas normais. Para a Bíblia, não. Para a Bíblia, todos que nasceram de novo são santos. Não importa a medida espiritual. Se você é um filho de Deus, você faz parte da igreja de Deus. Mas Paulo não para aí. Paulo dá uma segunda característica. Olha como é que ele continua. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Primeiro, a igreja de Cristo, ela é espiritual. Ela é espiritual, de todos que nasceram de novo. Mas em segundo lugar, essa igreja, ela também é visível e ela também é estruturada. Ela é local. Eles estão em Filipos, ou seja, não estão espalhados cada um na sua casa. Eles estão congregados em algum lugar. Eles estão localizados. Eles estão reunidos. E não estão reunidos ao léu. Eles estão dentro de uma estrutura de igreja, com os bispos e diáconos. Então a igreja, ela é espiritual, mas a igreja, ela também é local. Ela é visível e ela tem uma estrutura. Paulo, ele fala sobre os santos, Paulo fala sobre bispos, Paulo fala sobre diáconos. Essa é a visão que a Bíblia dá sobre como é que a igreja de Deus deve se estruturar. E veja que isso é muito importante para nós. Nós não podemos pular esse texto ignorando qual é a visão apostólica sobre a igreja. Por que nós não podemos fazer isso? Porque é por essa ignorância que muitas pessoas não têm ideia do que é a igreja de Cristo. Não tem ideia. Veja, só esse versículo 1 de Paulo já demanda que os desigrejados repensem a visão deles. Por quê? Porque se a igreja não é apenas quem nasceu de novo, a igreja está localizada em um local e ela é estruturada com bispos e diáconos. Quem são os bispos dos desigrejados? Quais são os diáconos? Eles prestam contas para quem? O modelo de igreja que nós temos no Novo Testamento, essa reunião de santos com uma estrutura, com oficiais que Deus elegeu por meio da igreja. Mas não apenas isso. Isso não é importante só para desigrejados, para eles entenderem que a igreja tem uma estrutura no Novo Testamento, mas isso é importante até para nós hoje, na maneira como nós entendemos igreja e qual o papel da igreja na nossa própria vida. O que Paulo coloca aqui, irmãos, é completamente contra o senso comum hoje em dia. Primeiro, você percebe que Paulo se apresenta só como um escravo. Geralmente não é assim que as pessoas se apresentam hoje em dia, não é? Mas em segundo lugar, veja que quando Paulo vai falar de igreja, ele coloca os bispos e diáconos por último. Primeiro ele menciona os santos, o povo, os membros. E bispos e diáconos são colocados por último. Atualmente, facilmente é o inverso.
Atualmente, muito facilmente, as igrejas primeiro colocam os bispos e diáconos lá em cima, a liderança como superiores, como aqueles que estão acima do povo de Deus, para depois as pessoas se dirigirem ao povo. O povo é comum, mas os bispos, diáconos, os líderes, estão acima da igreja. Não é a perspectiva de Paulo. Eu me lembro que eu participei de um culto. Esse culto fazia parte de um congresso estadual de algumas igrejas, né? Um congresso estadual. Durante o culto, na hora do louvor, os irmãos estavam adorando a Deus, estavam cantando, o rapaz que estava guiando o louvor estava adorando. De repente, na metade do louvor, o cara falou o seguinte: para tudo, os músicos, por favor, parem de tocar agora. Para, irmãos, agora fiquemos de pé, está entrando aí o presidente nacional da igreja tal. Ele parou o louvor para isso. Eu digo porque eu estava lá, eu vi. Eu parei de cantar também. Né? Todo mundo parou a música. Eles colocaram a liderança em primeiro lugar e os membros calados ficaram calados. É famoso na internet um vídeo aí, onde antes do rapaz chamar o pregador, ele diz: agora vamos chamar o pastor, conferencista, teólogo, formado em não sei o quê, cidadão honorável de tal cidade, para no fim colocar o nome do rapaz. Irmãos, Paulo jamais faria isso. Ele não fez aqui. A igreja do Senhor não existe para os líderes. Os líderes existem para a igreja. A igreja, ela é constituída por membros, e dentre os membros, Deus chama bispos e diáconos, e eles lideram o povo de Deus, mas eles não governam sobre, e não é uma casta especial, que está acima do povo, não é, eles fazem parte do corpo de Cristo, membros como qualquer um de nós, mas que Deus chamou para uma posição diferente, mas não de caráter, sim de função. Percebe que só a maneira como Paulo coloca as palavras já dá um outro tom para tudo que nós vemos por aí? É por isso que é importante nós entendermos o que Paulo quer dizer quando ele fala bispos e o que ele quer dizer quando ele fala diáconos. Como é que Paulo estrutura a vida da igreja? É por isso que eu quero dividir essa mensagem em duas mensagens, na verdade. Hoje nós vamos ver então o que Paulo quer dizer quando ele pensa em bispos de Filipos. Quem são esses homens? O que esses homens fazem? Quem deve ser esses homens? Como é que esses homens agem? O que Paulo está pensando quando ele fala de bispos aqui? E aí na outra mensagem, na outra pregação, nós vamos nos dirigir aos diáconos. O que Paulo está pensando? Como é que a igreja do Novo Testamento entende essa estrutura que a Bíblia coloca, diaconal? Qual é o pensamento completo de Paulo? Para que a gente não pule esse texto, ignorando que por trás desse texto há uma visão bíblica sobre a vida da igreja, como a igreja precisa se dirigir, como a igreja deve conviver dentro dos planos de Deus. Na medida que nós descobrimos essas verdades, nós crescemos na certeza bíblica de que se nós estamos dentro de uma igreja que corresponde ao ensino da palavra de Deus. Amém? Então, antes de eu falar do que Paulo quer dizer sobre presbítero aqui, sobre bispo, é importante salientar o que Paulo não está fazendo nesse texto, tá? Paulo não está tratando aqui de governo de igreja. Paulo está falando sobre os oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Bispos e diáconos. Mas Paulo não está falando de governo. O governo da igreja é aquele que dá a última palavra, aquele que toma as decisões, é aquele que estabelece a maneira como as coisas vão andar. Paulo não está tratando de governo, Paulo está tratando de oficiais. Por que eu estou falando isso? Eu falo agora com muito respeito, tá? Antes, enquanto eu preparava essa mensagem, eu ouvi alguns pregadores em cima desse texto, e um deles foi o reverendíssimo, ilustríssimo, Augustus Nicodemos. Doutor Augustus Nicodemos é um homem extraordinário na maneira como ele prega a palavra de Deus. Mas quando o Augusto Nicodemos vai pregar esse texto, exatamente esse texto, quando ele fala de presbíteros no plural, ele aproveita a oportunidade e diz: olha, nós podemos tirar daqui a visão presbiteriana de que a igreja ela é governada por um colegiado de presbíteros. Então ele não está dizendo que esse texto fala disso, mas ele está aproveitando o plural para enfatizar isso, que a igreja ela é governada pela pluralidade de presbíteros. Irmãos, nós não concordamos com isso. Por quê?
Aí é importante você entender como é que as igrejas se governam, tá? Existem 3 modelos de igreja muito conhecidos na prática hoje. O primeiro modelo é o que nós chamamos de igreja episcopal. É uma igreja que ela é governada por bispos e de uma forma hierárquica. Então, como é que funciona essa igreja? Você pode olhar de uma forma muito simples, a igreja católica. Quem é que governa a igreja católica? Papa. Como é que o Papa faz isso? Por meio de bispos, arcebispos. É uma igreja governada por bispos de uma forma hierárquica. Quem dá a última palavra sobre doutrina? O Papa. As igrejas episcopais anglicanas também. As igrejas assembleianas, hoje em dia, pentecostais também. É uma igreja que ela é constituída por oficiais, e esses oficiais é quem governam a igreja. Então, por exemplo, está numa reunião ministerial das Assembleias de Deus, quem dá a última palavra sobre o que vai ser decidido é o pastor. Por quê? Porque ele é o bispo daquela igreja. E aí, se ele tiver um pastor acima dele, por exemplo, um pastor estadual ou um pastor nacional, esse pastor pode desfazer a decisão dele. E esse pastor nacional, ele pode trocar pastores. Ele pode tirar o pastor de Sobral, botar lá em outro estado, pode tirar o pastor de outro estado e botar em outro lugar. Então, é uma igreja que é governada por homens e de forma hierárquica. E é perigoso esse tipo de governo, porque no final o governo total fica na mão de um homem. Um homem. Se você não se submeter a ele, ou se esse homem pecar, se esse homem cometer algum engano, como é que faz para resolver? Não dá. O que é que acontece? Divisão nas igrejas. É por isso que o movimento pentecostal, falo isso como um dado histórico, é o movimento protestante que mais tem divisões na igreja. Por quê? Porque não dá para lutar contra o cabeça. Então eles se dividem. E eles ficam criando ramos. Esse é o modelo de igreja que nós não cremos ser bíblico. Não cremos que na Bíblia o poder do governo da igreja está na mão de um homem. Você olha os apóstolos mesmos, não existia um apóstolo acima dos demais. Não havia um apóstolo principal que governa sobre os outros apóstolos. Pelo contrário, quando Pedro ele começa a agir de forma errada, o que Paulo faz? Paulo repreende Pedro na frente de todo mundo. E Paulo é um grande apóstolo, mas sabe quem foi que mandou ele fazer missões? Foi a igreja local. A igreja de Antioquia se reuniu, os membros em jejum e oração enviaram Paulo. Quando Paulo escreve a Roma, o que ele quer? Ser enviado pela igreja de Roma. Ou seja, não está na mão do apóstolo, está na mão da igreja. É um modelo congregacional que nós vamos falar daqui a pouco. O modelo presbiteriano também diverge do nosso. O modelo presbiteriano é o seguinte: a congregação vota no bispo, vota no diácono, faz a votação, mas os presbíteros representam a vontade da igreja. Então o que acontece? Existem presbíteros na igreja local, existem presbíteros que representam a igreja no sínodo regional. Então no sínodo regional são presbíteros de várias regiões, todos unidos. E existe um concílio maior, que é o Supremo Concílio, onde junta os presbiterianos nacional, e o presidente do Supremo Concílio, ele toma a frente e dá as principais decisões. Nós não cremos que seja dessa forma. Não existe um versículo na Bíblia que mostre algum tipo de Supremo Conselho dentro do Novo Testamento. E agora, quando os presbiterianos verem essa mensagem, vão chiar, né? Mas não existe. Pelo contrário, sabe como é que funciona na prática? O membro está faltoso na igreja, pecou, não quer se submeter, faz a assembleia na igreja presbiteriana. Ele vem até aqui, não se arrepende, a igreja local vota para discipliná-lo e excluí-lo. A igreja local fez isso. Sabe o que esse membro pode fazer? Não concordo com a igreja local. Eu vou apelar para o concílio regional. Ele vai para o presbiterato regional, leva a acusação que teve na assembleia, diz que não concorda, o concílio regional vai examinar o caso daquele presbítero, daquela situação, e vai dizer, não, você está errado mesmo. E aí o que ele faz? Ele vai e leva a decisão para o Supremo Concílio, para que no Supremo Concílio seja decidido. Você encontra isso na Bíblia? O que nós encontramos em Mateus 18? Vai entre tu e ele. Se te arrependeu, ganha teu irmão. Se não, chama 2 ou 3 testemunhas. Não funcionou? Não se arrependeu? Chama a igreja local. Quando a igreja local se reúne, o que acontece? É expulso, trate como um gentil ou publicano. O que é um gentil? Alguém que nasceu fora da aliança de Deus.
Quem é um publicano? Aquele que abandonou a aliança de Deus. Não existe outra alternativa. Não existe um concílio regional, um supremo concílio. A igreja local é que é autônoma e decide isso. Todo o Novo Testamento é regido, o governo da igreja está na mão não de um homem, não de uma pluralidade de presbíteros, está na mão de quem? Da igreja local. Os irmãos votando, os irmãos escolhendo presbíteros, os irmãos olhando os presbíteros, os irmãos examinando o diaconato. O poder da igreja, o de governo da igreja, foi dado não para um colegiado de presbíteros, foi dado para a igreja local. O texto que eles gostam de citar é Atos capítulo 15. Lá em Atos capítulo 15, nós encontramos um concílio reunido, onde os apóstolos participam, alguns presbíteros estão participando, e os presbiterianos falam, olha, ali nós temos um concílio, mas não é um concílio. Por que não é um concílio? Primeiro, porque a reunião em Atos 15 foi dada para que os apóstolos dessem alguma resposta para alguns problemas que estavam acontecendo na vida da igreja. Os apóstolos estavam vivos ainda naquela época. Por que não o Supremo Concílio? Eles não chamaram todos os presbíteros das igrejas. Não chamaram. Os presbíteros das igrejas da Judéia não participaram. Alguns presbíteros participaram, não todos. Não existe um concílio convocando todos os presbíteros do Brasil para se submeter a um concílio supremo, para então cada um chegar na igreja local e dizer, gente, agora a situação mudou, vai ser assim. Isso não aconteceu. Tanto é que não aconteceu que os próprios apóstolos discutiram a questão com a igreja local. Com a igreja local. E quem decidiu tudo não foram os apóstolos, foi a igreja local, junto com o Tiago, que era um pastor da igreja, tá? Por que nós já estamos falando disso? Nós já estamos tratando o quê? O bispo da igreja, a liderança da igreja, não governa a igreja. A igreja não é governada. Nós somos liderados, mas não governados por ele. Então, por exemplo, o próprio texto é contrário a isso, né? Se nós formos usar esse texto para tratar de governo da igreja, ainda assim, nós rejeitamos a interpretação do reverendo Augusto Nicodemos. Por quê? Porque Paulo primeiro menciona quem? Todos os santos. Depois vem quem? Bispos e diáconos. O que acontece? Quem governa a igreja? A própria igreja. Os líderes da igreja, bispos e diáconos. Se os bispos e diáconos cometerem falha, cometerem algum tipo de erro, de dolo, o que faz? A igreja que governa trata o problema. É assim que funciona. A igreja local é autônoma. Pastores, presbíteros e bispos, eles não são os governantes da igreja, são apenas os líderes. Isso é o que o texto não quer dizer. Não vemos governo, nós vemos oficiais. Agora, eu quero pedir para os irmãos abrirem Atos capítulo 20. Quero mostrar outra coisa para os irmãos. Lembrando que nós já estamos na mensagem, tá? Não é introdução. Nós já estamos falando o que não é o papel deles. Nós vamos falar agora sobre o que é o papel deles. Atos capítulo 20. Outra coisa que é importante ser falada aqui, enquanto nós procuramos uma compreensão bíblica sobre a liderança da igreja, é que o termo que Paulo utiliza lá para bispo, no Novo Testamento, é sinônimo de pastor e presbítero, tá? Então, quando você lê na Bíblia pastor, bispo, presbítero, é tudo a mesma coisa. Não são cargos diferentes, são todos a mesma coisa. Vamos ver um exemplo? Atos capítulo 20, olha o verso de número 17. Aqui Paulo ele vai fazer uma reunião com a liderança da igreja de Éfeso. Olha o que diz, verso de número 17. E de Mileto, Paulo mandou chamar a Éfeso os anciãos da igreja. Anciãos aqui no grego é os presbíteros. Paulo está chamando quem? Os presbíteros da igreja. Agora olha o versículo de número 28. Paulo vai falar com eles agora, com os presbíteros, com os anciãos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou seja, bispo, presbítero é a mesma coisa. Para apacentar, quem é que apacenta? O pastor. Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, para as mesmas pessoas, Paulo chama elas de presbíteros, chama elas de bispos, chama elas de pastores. Pastor
presbítero e bispo no Novo Testamento é a mesma coisa, é a mesma função, tá? Em algumas igrejas não é. Em algumas igrejas o pastor, ele faz uma coisa, o bispo, ele está acima do pastor, não é? Então o bispo aí, a igreja universal tem os pastores, mas quem é que dirige a igreja e governa? É o bispo Edir Macedo. Dá a entender que bispo é diferente de pastor. Essa é uma visão errada. No Novo Testamento, bispo, pastor e presbítero é tudo a mesma coisa. A diferença é que cada nome desse denota uma função diferente do mesmo ofício. Então, por exemplo, o que é um bispo? A palavra bispo dá a ideia de um supervisor. Alguém que está supervisionando a igreja. Como a igreja faz, como a igreja anda. O que é um ancião? Um presbítero. Presbítero, a palavra ancião, a gente já imagina alguém mais velho, né? Fala de maturidade. Alguém que tem maturidade para o ofício, para aconselhar. E o que é um pastor? Alguém que pastoreia a igreja, que cuida do rebanho da igreja. Todos são o mesmo ofício, só tem nomes de forma diferente, tá? Então é tudo o mesmo ofício. O que o pastor, o bispo, o presbítero, que é tudo a mesma coisa, o que eles fazem? Qual a função, qual o papel? Tem 3 papéis principais. O primeiro papel de um pastor ou de um bispo é a pregação da palavra de Deus. O primeiro papel de um bispo, de um pastor, de um presbítero é pregar a palavra de Deus à igreja. Escute os irmãos. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 diz que o pastor ele tem que ser apto para ensinar. 2 Timóteo 2,15 que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que maneja bem a pregação. Tito 1, verso 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O pastor, o bispo, o presbítero, por natureza, ele é um pregador. Ele prega a palavra de Deus. Ele é chamado para proclamar as escrituras. Esse é o seu papel. Um pastor que não prega, ou um bispo que não prega, está em contradição de termos. Se ele é pastor, o seu papel principal é qual? Pregar a palavra. Esse é o seu papel principal. Quando houve aquela discussão em Atos capítulo 6, quando algumas viúvas da igreja estavam sendo desprezadas, havia 2 grupos na igreja, né? As viúvas judias e as viúvas gregas. As viúvas gregas estavam sendo desprezadas na hora de auxiliar financeiramente as viúvas da igreja. Então elas se juntam, vão até os apóstolos. O que os apóstolos falam? Gente, vamos chamar homens para que cuidem das mesas, para que cuidem das necessidades físicas da igreja. Mas nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Essas questões físicas, imagine aí, se eles forem ter que lidar com as viúvas da igreja. Sabe quantas pessoas se converteram no sermão de Pedro? 3.000. Na segunda pregação, 5.000. Soma aí 8.000. 8.000 no primeiro século. Será que tem viúva? Será que o marido morreu? É óbvio. Imagine se os apóstolos fossem dedicar tempo para as necessidades físicas em detrimento da pregação. Em detrimento da pregação, eles não teriam tempo para estudar, para perseverar, para ensinar. O pastor, o principal papel do pastor é ensinar a igreja de Deus, é pregar o evangelho. Se ele não está pregando, aí tem outra questão. Se ele não está pregando biblicamente, corretamente, a igreja precisa corrigir. A igreja precisa ver o que está acontecendo. Por que o pregador não está pregando teologia bíblica? Ele está falando umas heresias aí, né? Que ensino é esse? Aí você vai, a igreja se junta para tentar resolver isso aí. Por quê? Porque ele não apenas tem que pregar, ele tem que pregar bem. Ele tem que conhecer a palavra de Deus. Esse é o chamado dele. Segundo lugar, segundo o ministério do pastor, ele tem que ser um homem de intercessão pela vida da igreja. Ele tem que orar pela vida da igreja. Lembra que eu acabei de citar? O que os apóstolos disseram? Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, Paulo fala o seguinte para Timóteo: Timóteo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, faça orações, súplicas por todos os homens diante de Deus. O pastor ele tem que orar pelo seu povo, ele tem que chorar pelo seu povo,
ele tem que sentir a necessidade da igreja, ele tem que lamentar a dificuldade da igreja, ele tem que agradecer a Deus pelas bênçãos da igreja, ele tem que se colocar diante de Deus por cada nome dentro da igreja, por cada membro da igreja. A paixão dele é que o povo de Deus cresça, se fortaleça, que o povo de Deus ande em santidade. E ele vai descobrir uma coisa: pregar não é suficiente, pregação não é suficiente, Deus precisa agir. Se Deus não age por meio da pregação, não adianta, entra no ouvido, sai no outro. E o pastor, ele tem que entender, não adianta só pregar. Se eu não orar, se eu não buscar, se eu não clamar, Deus não vai usar a pregação. E Deus não abençoa o ministério de alguém que não ora. Por quê? Porque se nós vamos ser fiéis na obra de Deus, temos que ser fiéis com Deus, não sozinhos. Não vamos fazer a obra de Deus sem Deus. Precisamos dele. É ele que salva, é ele que converte, é ele que restaura casamento, é ele que trata a amargura, que trata o pecado. É o Espírito dele, é ele que dá sabedoria ao pastor na hora do problema, na hora da dificuldade, da decisão. Você não consegue isso sentando e estudando a Bíblia durante 2 horas. Às vezes você estuda aquele tema durante 2 horas. Passa um mês, o irmão vem com um problema naquela área e você nem lembra mais. Você estudou, mas passou. Tem que voltar a estudar, não vai dar tempo não, meu amigo. O irmão quer resposta agora, precisa de ajuda agora. Quem é que vai lembrar os versículos? Quem é que vai dirigir a palavra? O que é que Cristo disse? Darei o meu Espírito, e na hora Ele vos dirá o que vocês vão responder. O Espírito do Senhor é quem capacita os pastores a saber o que falar, longe do seu quarto de estudo. É por isso que o pastor precisa ser um homem de oração. Precisa ser um homem de oração. Terceiro lugar, qual é o papel do pastor? O papel do pastor é zelar pela igreja de Deus, como se fosse o rebanho de Deus. Por quê? E esse zelar envolve visita, envolve cuidado, envolve preocupação. O próprio texto, olha aí Atos 20 de novo, verso 28. Se os irmãos ainda estão com a Bíblia aberta. Fala o seguinte: olhai, pois, por vós, por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para o quê? Para apacentardes a igreja de Deus. Esse apacentar é apenas pregação? Vai para o verso de número 20. 20 não, vamos ler o verso 19. Olha o que diz o verso 19. O que é esse apacentar que Paulo dá como exemplo? Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos ensinar e anunciar, tanto publicamente quanto pelas casas. Qual é o papel do pastor? Ele chora, ele luta, ele persevera, ele prega publicamente e ele vai nas casas. Ele visita, ele cuida do rebanho. Olha o que diz, apenas escute. Ezequiel 34. Os pastores que não fazem isso, olha o que a Bíblia diz. Ezequiel 34, verso 2 ao 4. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Pelo contrário, comem a gordura, vos vestis da lã, mas não apacentam as ovelhas. Ou seja, ele se aproveita da igreja, ele toma o ganho da igreja, mas ele não cuida da igreja. Aí olha o que diz, continuando. A fraca não fortaleceste, a doente não foste atrás de curar, a quebrada não ligaste, a desgarrada não procurou trazer, e a perdida não buscastes. Ai desses pastores que não se importam com a vida da igreja. Ele quer o salário dele em dias e a pregação no púlpito, e é só. É por isso que eles acham mais fácil não ter rol de membros, porque ele não precisa se preocupar quem entra, quem sai, ele não está nem aí. Mas o que a Bíblia coloca? O pastor é aquele que pastoreia o rebanho, ele se importa. É por isso que o pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que amar a ovelha, ele não pode ser tímido, ele não pode se esconder do povo de Deus. É ele que se aproxima do povo. Como é que está a sua vida? Como é que está a oração? Como é que está a leitura bíblica? Como é que você vai? Como é que você está? Ele precisa se preocupar com o chão da igreja. Como é que os irmãos estão? Nem tudo que nós pregamos entra na consciência dos irmãos, não. Olha, irmãos, quantas vezes nós já pregamos o evangelho do púlpito? Quantas vezes? Numa conversa com um adolescente, no congresso
que teve agora, de aniversário lá em Fortaleza, o adolescente me perguntou: irmão Felipe, o que acontece quando eu peco, eu perdo a minha salvação? Como é que eu faço? Como é que eu me aproximo de Deus depois disso? Irmãos, quantas vezes nós já respondemos isso do púlpito? Mas irmãos, não dá para nós memorizar tudo. Vocês não memorizam tudo, eu não memorizo tudo, eu não lembro de tudo que eu já preguei. Tem coisas que eu olho, é verdade, eu nem lembrava disso, porque nós somos limitados. Então é por isso que o cuidado do pastor não é só púlpito, ele vai saber como é que está a necessidade espiritual da vida dos irmãos. Hebreus 13:17, obedecei aos pastores, sujeitai a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Ou seja, ele está velando pela alma dos irmãos, ele está cuidando, a preocupação dele não é só financeira, ele se preocupa também, mas esse é o papel principal dos diáconos, ele se preocupa com a alma dos irmãos, como é que os irmãos estão lidando e reagindo, ele vai atrás, esse é o papel. Resumindo de forma muito resumida, ele prega a palavra, ele ora pelo povo de Deus, e ele cuida do povo de Deus, zela pelo povo de Deus. Quem deve ser esses bispos? Como é que Paulo escolheu esses bispos em Filipos? Agora vamos abrir 1 Timóteo 3. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos dar uma lida. Como é que Paulo fala sobre quem é esses presbíteros. Irmãos, só diante do que eu já falei aqui, será que esses pastores, que se chamam de pastores, são pastores de verdade? São pastores mesmos? De tantas igrejas que nós vemos por aí? É por isso que é importante a igreja saber como é que a Bíblia fala sobre pastorado, sobre ministério. 1 Timóteo 3, vamos ler a partir do verso de número 1. Paulo vai falar sobre as qualificações para o bispo, para o presbítero. Olha o que ele diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Paulo começa dizendo, olha, se você desejar o episcopado, isso é maravilhoso. O chamado para o bispo, o chamado para o presbitério, ele não é imposto sobre ninguém. Você não ocupa um cargo que está vazio. Você não é obrigado a pastorear. Você tem que ter esse desejo. Muitas vezes esse desejo é dado pela resposta da própria igreja. A igreja falando, a igreja conversando. Eu, por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei a pregar e ensinar, as pessoas falavam sobre a possibilidade de eu pastorear, ou pensar em ministério, apesar de que eu não sou pastor, não sou pastor, não sou bispo, não sou de forma nenhuma, mas eu rejeitava na hora, não queria saber disso, queria pregar, queria estar na igreja, mas não queria. Mas de tanto ser falado, de tanto ser pensado, eu pensei, ok, mas o que Deus pensa sobre isso? Você não obriga ninguém a ocupar um espaço. O pastor da igreja saiu, e agora? Não, bota chamar alguém e trazer a pessoa, e a pessoa vem obrigada. Não é obrigado, é voluntário. Precisa ter uma correspondência. Também, a igreja, lembra, o governo da igreja é congregacional. A congregação tem que dizer também. Se a pessoa chegar, olha, eu quero ser pastor, e a igreja precisa analisar. Por isso que Paulo está dando uma lista. Não é apenas porque eu quero, porque eu desejo, porque eu tenho vontade, que é sinal que Deus me chamou. Talvez a igreja olhe para mim e diga, eu olho para a Bíblia, irmão, e olho para você, e não é, pelo menos não é o momento. E aí, eu preciso entender que Deus, ele age pela igreja. Deus age pela igreja. Então, não basta só eu querer, e não basta também só a igreja querer, não. O chamado ministerial, ele é das duas partes. Deus, ele tem o chamado interno do homem que ele vocacionou, e a igreja precisa confirmar esse chamado. A igreja precisa perceber esse chamado. Aí Paulo continua. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, não é perfeito, mas que não tenha um defeito que atrapalhe realmente o ministério pastoral. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, tem que gostar de gente. Se o rapaz não quer abrir a porta de casa, não quer receber, já é estranho, precisa ser hospitaleiro. Apto para ensinar, deixa só no final isso, não é interessante. Não dado ao vinho, não espancador. Interessante. Tinha um costume nas igrejas da Assembleia, hoje em dia eu acho que não tem mais não. Sabe como é que a igreja da Assembleia fazia antigamente? Se o rapaz vai ser chamado para ser pastor, os irmãos da igreja se reúnem e falam, não, antes de nós falar com ele, vamos falar com a esposa dele, sozinha. Chama a esposa sozinha, e aí, irmã, como é que é o irmão em casa? Você vê ele lendo a Bíblia, você vê ele orando.
E quando tem briga, porque todo casal briga, mas como é que ele reage? A questão é como é que ele reage. Vai ter problema em casa? Vai ter. Mas como é que ele conduz o problema? E aí a igreja separa a mulher e dá-lhe pergunta. Depois vai para o homem e a igreja analisa. Por quê? Para que a gente entenda realmente como é a vida do cidadão, né? Ele não é um mandamento bíblico, tá? A Bíblia não manda você fazer isso, mas é um princípio de sabedoria interessante, pelo menos, né? Verso número 3, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ele está lá só porque quer dinheiro, né? Mas moderado, não contencioso, não é brigão, não avarento, que governe bem a sua própria casa, vem o que eu acabei de falar, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Como é que ele lida com a própria casa dele? Como é que ele age diante dos problemas, das dificuldades? Qual é a reação dele? É de alguém que você olha e diz, rapaz, ele realmente lidou com a situação? Ou ele realmente é alguém que na situação mostra quem ele é? Precisa ser pensado, como ele governa os filhos com toda a modéstia. É interessante que na igreja do John Piper teve um problema. John Piper é um pastor excelente. Quando o filho dele ficou de maior, o filho do John Piper, sabe o que aconteceu? Ele se desviou da igreja, se afastou da igreja, começou a gravar vídeo no TikTok dizendo que era ateu e começou a falar mal do ministério do John Piper. O próprio filho dele. Se você procurar essa história, você vai ver. Se desviou da igreja, virou ateu, começou a falar mal do ministério do John Piper, dizendo que o pai dele obrigava ele a ler a Bíblia quando era criança, e que a Bíblia tem passagens indecentes, e que ele era obrigado a ler porque o pai dele obrigava ele. O que a igreja fez? A igreja batista juntou a congregação, chamou o pastor John Piper, abriram esse texto, abriram Tito capítulo 1, que fala sobre o filho, e aí a decisão que eles tomaram era o quê? Olha, Paulo disse para tratá-los em submissão. Agora, não tem como ser para sempre. Se ele saiu de casa, se ele não está mais debaixo da autoridade do pai, então não aplica esse texto. Esse rapaz já tem 18 anos, já saiu de casa, já noivou, já tem os problemas dele. Ele não está debaixo do ministério. Pelo contrário, no vídeo ele diz que enquanto está lá, o pai dele é quem ordenava. Viu como é que a igreja tratou essa questão? E aí o John Piper continuou no ministério. Porque é o filho que estava rebelde, saiu de casa, já não estava debaixo da sua tutela. Continuando, verso número 6. Não neófito, ou seja, não seja novo convertido, para que se soberbendo não caia na condenação do diabo. Pastor mirim, você já ouviu falar em pastor mirim? Não pode ser pastor, não pode. A Bíblia está dizendo que ele não pode ser neófito, não pode ser novo. Como é que, gente, Tiago capítulo 3, verso 1 fala o seguinte: muitos de vós não quereis ser mestres, porque sobre os mestres virá duro juízo. Aí você chama um novo convertido para pastorear a igreja? Sobre os mestres vai vir um duro juízo. Aí eu sou um pai, boto meu filho para começar a pastorear a minha igreja, a pregar, ser um pastor. O que eu quero para o meu filho é condenação, é isso? Não pode ser neófito. E a Bíblia é muito clara. E as igrejas aí aceitam, por quê? Não sei por quê, porque aqui é muito claro. Não pode ser neófito. No estatuto da igreja, eu ia confirmar isso com o Ismael na leitura e acabei não confirmando. Mas não vamos usar nós como exemplo porque eu não estou lembrado. Mas estatutos de igreja por aí, como por exemplo algumas igrejas batistas reformadas, igrejas presbiterianas, só pode ser ordenado a pastor pessoas com 18 anos de idade, de maior, a partir de 18, é que pode ser ordenado a pastor. Antes disso, pode ser um ótimo rapaz, um bom pregador, mas não pode ser pastor. Foi uma forma deles dizerem que o compromisso público é sério, e você tem que dar conta desse compromisso, porque é público. Então, você precisa ser responsável na sua palavra. Por isso que Paulo proíbe os neófitos. Para terminar, verso 7. Convém também que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ele tem testemunho, ele tem um bom testemunho com a família, tem um bom testemunho no comércio local, ele paga, ele compra e paga, ele tem um bom testemunho diante das pessoas de fora da igreja. Isso tem que ser pensado, tem que ser percebido, tá? Então, quem deve ser bispo, pastor? Está aqui a lista. Você olha a lista, examina. Agora, a igreja tem que ter bispos, presbíteros e pastores, tá? Eu queria terminar com algumas questões práticas, para a gente concluir. Algumas delas eu não sei se nós já podemos tratar, mas é bom pelo menos deixar
em pensamento. Você percebe que em Filipenses 1, Paulo coloca presbíteros no plural? Presbíteros no plural. Sempre foi costume da igreja, hoje em dia não mais, sempre foi costume da igreja de colocar pastores dentro de uma igreja local. Não só um pastor, mas pastores, para auxiliar o rebanho da igreja. É interessante que a gente pensa, né? Na medida que a igreja cresce, é necessário isso. Mas a igreja de Filipos era uma igreja que não tinha 1000 membros. Estava longe disso, né? Pelo contrário. Cabia dentro da casa dos irmãos. Mas a visão da igreja, e sempre no Novo Testamento, sempre, quando vai falar de igreja local, não fala de pastor no singular. Fala de pastores, presbíteros. Escute. Atos 14, 23. Havendo-nos por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja. Aqui Paulo, ele passava pelas igrejas, e em cada igreja singular, eles escolhiam presbíteros no plural, com jejuns, encomendando ao Senhor. Tiago 5, está alguém entre vós doente? Chame o pastor, chame os presbíteros. Hebreus 3,17, obedecei a vossos pastores. 1 Pedro 5,1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com ele. A ideia no Novo Testamento é uma igreja local com pastores e presbíteros para dividir o cuidado do rebanho da igreja, para dividir o cuidado. Existe até uma classificação diferente em 1 Timóteo 5, quando Paulo vai dizer que aquele presbítero que se afadiga no ensino da palavra, ou seja, o trabalho dele é pregar, que a igreja possa auxiliá-lo. Ou seja, se existe presbítero que se entrega ao ministério de forma integral, também existe presbítero que não se entrega de forma integral. Que ele é alguém que trabalha, tem seu lar, mas que ele também ajuda no pastoreio da igreja. Ele também lida com as questões espirituais da igreja. Como eu falei, isso é uma coisa interessante a se pensar. Os presbíteros têm essas responsabilidades de desenvolver a próxima liderança. Eu acredito que talvez o principal problema de uma igreja com presbíteros seja financeiro. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Se o problema de uma igreja local é que tem 5 presbíteros, mas só dá para assalariar 1, glória a Deus por isso. O problema é igrejas por aí que tem um salário ótimo, que tem condições ótimas e não tem pastores para pastorear. Não tem presbíteros. Tem muitas igrejas que são assim, que quando não tem um pastor local, precisa trazer de outro lugar. Por quê? Porque entre os irmãos não tem um presbítero, não tem um jovem chamado, não tem ninguém chamado. E toda vez que você vê na Bíblia, os presbíteros nascem aonde? Na igreja local, dentro da igreja local. A gente fala muito do Paul Washer como um pregador, mas irmãos, não pode esquecer, o Paul Washer ele era o quê? Missionário. Ele é diretor de uma junta de missões. O Paul Washer, ele foi um dos pioneiros em articular a ideia bíblica de que o correto da igreja não era só enviar missionários e pastores, é que o papel do missionário era plantar a igreja e formar líderes locais. A Hertquai do Paul Washer é assim, eles vão para o Peru, vão para as igrejas, se convertem nativos e eles preparam os próprios nativos para serem os dirigentes. Isso foi uma coisa que o Paul Washer colocou e endossou e disse que isso é o papel bíblico, que os presbíteros têm que ser presbíteros dentre vós, no meio de vocês. A mesma coisa para os diáconos. Então é muito melhor ter 5 presbíteros com a igreja pagando 1 do que não ter presbítero nenhum e a igreja com dinheiro, né? Imagine, se a gente for iniciar uma plantação em algum bairro daqui, quem é que vai cuidar da obra? Quem é que vai presidir, pastorear? Como é que faz essa questão? Por isso que é importante o presbiterato na igreja. Por isso que é importante, jovens, se vocês têm o desejo, a vontade, se aproximem mais do ministério da pregação, da palavra. Porque o meu desejo, a nossa oração, quem dera, Deus provesse aqui 10 presbíteros. 10 irmãos, 10 mulheres. Mulheres não, né? Aí já jogando a pregação, está jogando fora. 10 jovens, 10 homens que queiram entregar a sua vida de forma integral na igreja. Seria maravilhoso, seria maravilhoso. E nós precisamos orar. Por quê? Porque a liderança bíblica está em falta. É por isso que é fácil fazer do jeito errado. Porque do jeito certo, está difícil. Está difícil. Amém? Vamos concluir apenas.
Só 3 aplicações. Primeiro, vamos ser gratos por ter pastores na nossa igreja. Pastor local, na verdade. Pastor Jardel, homens bíblicos que se colocam para o ministério. Vamos ser gratos por isso, porque não é fácil. Segundo, vamos rejeitar qualquer outra visão de pastoreio que seja diferente dessa. Vamos rejeitar. Nós não podemos baixar o padrão da Bíblia para colocar qualquer um. Nós precisamos encontrar homens que Deus chamou, que Deus coloque esses homens no padrão que Ele mesmo estabeleceu. E por fim, irmãos, é um incentivo, desejo, para que Deus levante mais vocacionados na nossa igreja local. Aí sim, a igreja de Cristo que está em Sobral, a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Cadê os diáconos dessa igreja, irmão? Vamos para a próxima pregação. Amém? Vamos orar.